Olá! Vamos mergulhar hoje numa interpretação, assim, bem dramática e provocadora da Revolução Francesa. É uma análise que conecta o que aconteceu em Portugal com todo o sangue derramado em Paris para tentar mostrar como nasceu um novo tipo de poder. Um poder que, quem sabe, governa o mundo até hoje. E a gente já começa com essa citação que é forte. A sacada aqui é a seguinte: a Revolução Francesa não surgiu do nada, não brotou do chão. Ela foi, na verdade, a escalada brutal de uma ideia que tinha começado décadas antes lá em Lisboa com o Marquês de Pombal. Ele mostrou que dava para ferir o poder espiritual. A França, então, estava prestes a mostrar que o poder político, esse podia ser decapitado. A nossa fonte principal aqui usa uma analogia que é genial. Pensa assim, se o que o Pombal fez com a igreja foi um ensaio geral, Paris foi a grande noite de estreia. A tragédia simplesmente saiu do palco da religião para tomar conta do palco político do mundo inteiro. E este quadro aqui deixa essa progressão super clara. Em Lisboa, foi o Estado contra a igreja, um ataque ao que a gente poderia chamar de pai espiritual. Já em Paris, o povo, supostamente guiado por umas mãos invisíveis, decidiu que não precisava de nenhum dos dois. O alvo agora era o pai político, o próprio rei. O ensaio tinha acabado, o espetáculo de verdade estava começando. Mas para a gente entender como essa explosão aconteceu, a gente precisa dar uma olhada no cenário, no que era o barril de pólvora. A França do século XVIII era uma pirâmide social cruel, sabe? Congelada no tempo, onde a regra do jogo era a injustiça. Olha só esses números no gráfico. É impressionante. Quase o país inteiro, 97% da população, fazia parte do terceiro estado. E aí tinha de tudo, de banqueiros ricos a camponeses. Era uma massa gigantesca de gente que basicamente carregava o país nas costas, mas não apitava em nada. Agora, segura aí, porque aqui está o pulo do gato. Este slide escancara a injustiça. Os 3% lá de cima, o clero e a nobreza, tinham a maior parte da terra e, adivinha, imposto zero, nadinha. Todo o peso do Estado caía nas costas de quem? Dos 97% do terceiro estado. É aquela história, né? A conta da festa era paga por quem nem tinha sido convidado. E o que foi a faísca que acendeu tudo isso? Não foi nenhuma ideia filosófica super complexa, não. Foi uma coisa bem mais pé no chão. O Estado estava quebrado, completamente falido. O rei precisava de dinheiro, e essa necessidade foi, no fim das contas, o seu erro fatal. Aí vem a queda da Bastilha, 14 de julho. Esse foi o momento em que a raiva da rua virou ação de verdade. E o lance nem era libertar os poucos prisioneiros que estavam lá. A questão era simbólica. Era sobre derrubar o símbolo máximo do poder absoluto do rei. Cada pedra que caía daquela fortaleza era um pedaço do direito divino do rei indo para o chão junto. A partir daqui, a revolução vira a chave. O objetivo não é mais só reformar o sistema. É apagar o mundo antigo completamente do mapa. E para fazer isso, eles sentiram que era preciso um ato, quase um ritual. Um ritual bem sangrento. Em janeiro de 1793, o impensável acontece. Luís XVI é executado em praça pública. E quando a cabeça do rei caiu, alguma coisa no mundo mudou para sempre. Porque, pensa bem, se um ungido de Deus podia morrer como um criminoso, então que poder sagrado era esse? Nenhum. O céu estava oficialmente vazio. A autoridade, a partir daquele momento, viria da força e do medo. Ok, o pai político estava morto. Qual era o próximo alvo? A ideia que sustentava tudo: Deus. O que veio em seguida foi uma campanha gigantesca para redesenhar a própria realidade. Como a gente vê aqui, o calendário foi todo reescrito, a semana de 7 dias foi abolida só para eliminar o domingo, era uma engenharia social para apagar séculos de tradição da vida das pessoas. E o clímax dessa campanha aconteceu em Notre-Dame. Imagina a cena, a catedral foi invadida e no altar principal colocaram uma cantora de ópera, a coroaram e a adoraram como a deusa da razão. Essa imagem é o resumo perfeito do iluminismo mais radical. É a humanidade literalmente se adorando no espelho. Mas o que acontece quando a razão se desconecta de qualquer tipo de moralidade tradicional? O sonho de liberdade lógica se transformou muito rápido num pesadelo, o famoso período do terror. E essa era a lógica assustadora por trás de tudo. Um pensamento frio, calculista, que justificava o assassinato em massa em nome de uma utopia. Basicamente, a busca pela perfeição exigia que qualquer um considerado imperfeito fosse eliminado. E a guilhotina não fez distinção, não. A lâmina caiu no pescoço de nobres,
padres, cientistas geniais e até dos próprios revolucionários que não eram radicais o suficiente. No final, a revolução começou a devorar os próprios filhos, incluindo seu líder mais temido, o Robespierre. Então, o sistema antigo de trono e altar estava em ruínas. A tentativa de governar só pela razão pura levou ao caos, ao sangue. O que sobrou foi um vácuo de poder gigantesco no coração da Europa. E a gente sabe, né? A natureza e a política odeiam um vácuo. Então a pergunta que fica é exatamente esta. Sem as velhas fontes de autoridade, quem é que realmente manda? Quem está no poder agora? A resposta, segundo esta análise, não estava nos campos de batalha ou nos palácios. Estava nas sombras, onde uma nova elite, muito discretamente, percebeu que o verdadeiro poder tinha mudado de mãos. E esses eram os novos mestres, não reis ou bispos, mas sim as figuras dos bastidores. Os banqueiros que financiavam os governos, os industriais que estavam construindo a nova economia e as lideranças de grupos influentes que moldavam a opinião e as leis. Eles entenderam que não precisavam de coroas, só precisavam controlar o dinheiro e a informação. E a gente termina com esse pensamento final que é bem provocador. Enquanto o mundo todo assistia ao drama de Napoleão, a verdadeira revolução, a silenciosa e muito mais duradoura, já estava acontecendo. Era a ascensão do poder financeiro. Um poder que não precisa de exércitos para conquistar o mundo, só precisa do controle do dinheiro. E isso, claro, nos deixa pensando sobre onde o poder de verdade está hoje em dia.